a gente fala emergência química, o que é emergência química? Olhando desse cenário de produtos perigosos e prevenção de incêndio, quais são as melhores formas que a gente tem de fazer o combate? O produto que eu posso usar água. E aí uma coisa interessante, o produto que eu posso usar água, eu tenho que ver o quanto de água que eu posso usar. Agora, a outra parte são pessoas. As pessoas hoje, infelizmente, elas não têm informações. Uma coisa que me preocupa muito são os especialistas de rede social. Galera, passando aqui para te lembrar que a Ilumac é uma das patrocinadoras aqui da PrevWorld do PrevCast. Então, nós vamos deixar aqui o link para vocês acompanharem um pouco mais o que é a Ilumac. Para quem não sabe, é uma das maiores empresas de detecção e alarme de incêndio aqui do Brasil. Agora, com o lançamento da linha Wireless, está revolucionando o mercado. Então, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto no site deles, vocês encontram várias informações. E vou falar, hein? É o melhor suporte técnico do Brasil. Obrigada, Ilumac. Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um PrevCast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. E hoje nosso assunto é extremamente técnico, um olhar extremamente delicado para a área de prevenção contra incêndio. Estou aqui com especialistas em respostas de emergência. Cláudio Galante, seja muito bem-vindo. Cláudio tem uma experiência de 32 anos nessa área. Então, quando a gente fala que é especialistas que vem aqui no PrevCast, Cláudio, é isso mesmo, é especialistas. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por aceitar esse convite, compartilhar conhecimento com a galera do PrevCast. Seja muito bem-vindo. Obrigado a você, Renata, pelo convite. Eu sou um fã aí do programa, do seu trabalho já há alguns anos, né? E acompanho sempre ilustres personalidades que estão passando por aqui, sempre colaborando com esse mercado, né? Então a ideia é essa, colaborar um pouco com a experiência que eu tenho desses 32 anos aí, tanto na área de produtos perigosos, de hazmat, né? Quanto na área de incêndio também, que foram duas áreas que eu procurei essa especialização. Que bom, que bom. Vamos lá, para a gente começar, o nosso papo hoje é sobre emergência química, riscos reais e o que tem por trás de toda essa operação que ninguém vê. Mas antes da gente entrar nisso, Cláudio, como é que você entrou nessa área? Em 1994, eu tive a oportunidade, na cidade americana, existia a primeira empresa de atendimento à emergência química no Brasil, que se chamou SOS Cotec. Ela começou oriunda de uma transportadora e eu fui trabalhar lá como ajudante geral, né? E trabalhando lá como ajudante geral, eu realmente vi muita ignorância a respeito do assunto com os produtos químicos, né? Então era uma época que a equipe de atendimento à emergência era um borracheiro, um mecânico, eram pessoas que faziam um transbordo numa carga muito mais com olhar mecânico e técnico numa transportadora de cargas do que realmente com o olhar técnico da emergência química, né? E aí eu vendo isso, em 95 eu busquei a minha primeira ida para fora do Brasil para buscar uma formação um pouco mais qualificada, que fui para a Texas A&M University fazer meu primeiro curso na área de emergência química, e de lá para cá não parei mais, né? Ficou um vício na veia, busquei muitos cursos não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Então, além da Texas A&M, eu também fui do staff e fui meio que formado num curso que tem na IRTC, no Colorado, na CERT, que é uma entidade do governo norte-americano de transporte. E eu tive o privilégio de poder participar, porque na época eu trabalhava na Vale, Companhia Vale do Rio Doce, na área ferroviária, e a gente fez alguns testes ferroviários com eles, me convidaram para participar como latino, e eu tive lá a oportunidade de fazer uma área de emergência química real. Lá mexi com químico vivo, cloro, amônia e outros. Quando a gente fala emergência química, o que é emergência química? Emergência química é um negócio bem interessante, né? Emergência química é tudo que envolve químicos, vamos pôr assim, né? Mas a emergência ela não é só química, ela é ambiental, né? Então hoje a gente pensa na emergência química, a gente pensa sempre nos produtos químicos. Só que se eu tenho, por exemplo, uma carreta de leite que tomba na rodovia e ela vai para um córrego, ela vai causar um impacto ambiental, vai causar mortalidade de peixe, vai tirar a oxigenação da água. Então, na parte da emergência química, a gente tem esse olhar também para produtos não químicos, né? E, lógico, a cadeia de produtos químicos hoje ela é uma cadeia muito ampla,
Quando a gente pega os manuais, quem é da área de emergência, que pega, por exemplo, os manuais de CAS, né, que são o NIOSH, que pega o CAS, que é a identidade de um produto químico, nós estamos falando de mais de 350 mil produtos químicos cadastrados. Então, é um universo gigantesco aí, realmente, de produtos a serem examinados. Cada emergência é uma emergência. Então, isso é muito importante saber. E quando nós estamos falando de um projeto de prevenção contra incêndio, vamos, né? Eu sou projetista, então vou trazer aqui para uma realidade. Fomos contratados para fazer um projeto de uma indústria, de uma fábrica que tem bastante líquidos inflamáveis, combustíveis, líquidos químicos, né? Bastante produtos químicos perigosos. Esse cuidado, ele deve ser feito com os produtos visando a parte de incêndio? Esse cuidado ele deve ser feito com os produtos visando a parte de incêndio e esse olhar mais, igual você comentou, olhando para a questão sustentável, ambiental e etc. Também precisa ser um cuidado do projetista? Do projetista, eu não acredito que deva ser um cuidado, né? Mas ele deva ser um olhar diferenciado. Então, o que acontece hoje? Quando uma empresa vai começar uma atividade, ainda numa LI, né? Quando ela vai para a LO, ela tem ali que fazer um PGR justamente dos cenários de risco que ela tem. Então, cansei de ver empresa que eu fui visitar e tinha área, por exemplo, de produto, que era produto pirofórico, e naquela área de produto pirofórico, de estoque de produto pirofórico, produto pirofórico na linguagem, para quem não possa entender, é que reage principalmente com a água, e tinha o Sprinter. Então, se por acaso acontecesse alguma coisa de um disparo, por algum acidente dele, você teria ali um incêndio muito grande e ainda com uma reação pirofórica, né? Então, se vê que ou foi uma adaptação, ou seja, levaram aquele produto depois do projeto estar pronto para aquela sala, ou não levaram em consideração que precisariam de uma sala para esse tipo de produto químico, né? Então, eu penso que a parte da engenharia do incêndio e dos produtos químicos, elas têm que se falar em algum momento, porque hoje você tem uma infinidade de produto que reage com água, que ele agrava muito o cenário com a água, e a principal controle de um incêndio hoje é a água, né? E quando eu imagino que essas informações se reagem ou não e etc, a gente consegue tudo de acordo com a FISP de cada produto. Sim, a FISP é uma maneira de você poder analisar, né, o que tem de preventivo e de corretivo em alguns produtos. A gente sempre precisa entrar, muitas vezes, numa profundidade um pouco maior, é onde a gente usa o NIOSH e usa sistemas. Hoje a gente tem um sistema, por exemplo, que é o Aloha, que é um sistema norte-americano feito pela FEMA, que é a entidade do governo norte-americano que cuida de meio ambiente, cuida de tudo isso. Esse sistema ele dá para a gente toda a parte de reatividade dos produtos químicos e ele dá também a pluma de contaminação. Então esse sistema é um sistema gratuito, é um sistema que quem procurar fazer um curso e se aprofundar nele não é um bicho de sete cabeças, mas ele deve ser usado sempre numa análise de risco numa empresa, numa indústria, para poder justamente medir essa dosagem do como fazer, né? E o melhor exemplo disso eu tenho um incêndio numa empresa pequena, né? Nós tivemos um incêndio grande alguns anos atrás aqui no ABC e foi numa área de estocagem e de venda de produtos químicos perigosos. E o que chamou a atenção da primeira equipe de bombeiro militar que chegou no local? A cor do incêndio. O incêndio era verde. Então, quando eles viram aquilo, na época o Coronel Armani estava ainda no controle, estava no comando do bombeiro, ele de imediato falou, pessoal, não joga água, vamos descobrir o que é isso, porque realmente é um produto que está pegando fogo e é um produto químico. Então, será que eu posso jogar água? Será que eu não posso jogar água? Será que eu devo ou não devo? Então, isso vai ser análise realmente feita não só por uma cabeça humana, mas por sistema, para poder tomar essa decisão. E quais são os cuidados que a gente precisa ter, de acordo com o que o produto pode reagir, com como ele pode ser combatido, o que mais? A gente tem várias análises de risco a ser feita, vamos colocar assim, né? Hoje um acidente, talvez o mais comum que aconteça no Brasil, são acidentes em frigoríficos.
E aí, esses acidentes em frigoríficos, na grande maioria deles, são acidentes com vazamento de amônia, que é um gás tóxico. A análise de risco, por exemplo, levar em consideração dessa amônia estar numa área da planta que ela tenha, de alguma maneira, se ela vazar, acesso para a área interna dos funcionários ou não, né, que ela seja ventilada para uma área externa, é uma análise de risco que deve ser feita, né? E, por incrível que pareça, deve ser considerado, no caso da amônia também, uma coisa que é quase, eu não lembro de ter visto no Brasil, mas, por exemplo, um chuveiro de proteção tem um nome específico, talvez você saiba melhor do que eu, que é o que a gente usa no GLP, naqueles cilindros grandes de GLP, que você coloca ali aquela cortina de água, né, em volta, ele faz aquela nebulização e ele não deixa o GLP vazar no ambiente. Para amônia seria ótimo também, regulando essa água na dosagem certa. Por quê? Vai permitir que a amônia caia no chão, não se torne um gás tóxico, se torne um ácido no chão e vai prevenir principalmente vidas, né? Legal, legal. Uma das coisas que a gente acredito que precisa entender é justamente o que caracteriza um produto perigoso. Todos os produtos que são químicos são perigosos? Tem alguma... O que caracteriza? Como que a gente descobre? A ONU ela tem a classificação da ONU que classifica os produtos químicos perigosos, né? Você tem lá as 9 classes da ONU, que elas colocam lá líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, radioativos, explosivos, tem todas as classes ali simbolizadas, né, por um rótulo, que é o rótulo do produto mostrando o risco daquele produto. E é o rótulo que serve muitas vezes para uma pessoa saber que é um produto químico. Então, um exemplo básico, eu estou andando de carro hoje com meu menino mais novo, 12 anos, eu estou passeando na cidade, ele fala, olha pai, é um caminhão de combustível. E por que ele sabe? Eu acho que de tanto falar, ele vê uma placa lá vermelha, uma placa laranja, ele sabe que aquilo é um caminhão que tem um 3, um vermelho. Então, a placa da ONU serve para isso, ela é mundial. Apesar de ser usada diferente no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, cada um usa de uma maneira diferente, as placas são as mesmas, os números da ONU são os mesmos. Então, isso é muito importante, não só para o respondedor, mas para pessoas leigas, né? Então, quando você pega aí, por exemplo, os acidentes que nós tivemos, aquele acidente grave do Paraná, daquela carreta de álcool em Santa Catarina, que tombou e pegou fogo, uma das coisas que o bombeiro precisa chegar e olhar e ver é justamente a placa de identificação daquele produto, né? Para ele ver como ele vai se posicionar, como vai posicionar o caminhão, né? Não deixar o caminhão em cima de uma poça que possa, se não ter explodido igual aquela, vir a ignizar. Então, a placa da ONU mostra o alerta de longe para ele do produto que ele está lidando. Me corrija se eu estiver errado, mas agora você explicando sobre a placa da ONU, sobre todo o cuidado que precisa ter, inclusive, né, por exemplo, um caminhão de combustível, etc. Essas informações, elas chegam pro motorista, por exemplo, por base de um treinamento, ou não, isso ainda é negligenciado? Todo motorista que carrega produto perigoso, por obrigatoriedade, ele tem que ter na carteira dele de habilitação o MOP, que é o Certificado de Movimentação e Operação de Produtos Perigosos. Legal. Né? Aí você me pergunta assim, Galante, isso é o suficiente? Não é. Dá uma noção básica para o motorista que ele tem ali algumas ações a serem tomadas no caso de um acidente. Mas as empresas elas precisam investir realmente nos seus motoristas para que eles tenham ações pontuais, preventivas, para que aquele acidente não se torne um acidente mais grave. Então, um acidente químico, que o motorista tenha uma noção que aquele produto que está ali caindo pode chegar num rio e ele consegue, por exemplo, fazer uma contenção de alguma maneira sem se contaminar com o kit de primeiro socorro, de primeira resposta que ele tem dentro do caminhão, ele vai evitar uma catástrofe ambiental que vai se tornar um prejuízo gigante para a empresa e também vai se tornar um prejuízo gigante para a população, né? Porque isso vai chegar no rio. Tivemos uma semana retrasada em Valinhos, uma carreta de corante que caiu dentro da cidade, atingiu uma lagoa, chegou até o rio ali, que abastecia a cidade vizinha, e você repara que o sistema é muito grande e as pessoas que são envolvidas, a população que é envolvida, é sempre muito grande quando envolve um produto químico que atinge aí o meio ambiente. Perfeito. E aí, por exemplo, se a gente usar esse próprio exemplo que você trouxe do incêndio que teve ali em São Bernardo, que era verde,
como que descobre? Já começou o incêndio, sei lá, vamos por edificação não tem projeto, né? Tá queimando tudo, então não vou conseguir acessar os arquivos. E o incêndio tá verde. Como que o bombeiro pode descobrir o que é? No Brasil hoje ainda como que eu posso dizer, atrasado isso, né? Vamos pôr assim a palavra que talvez a gente tenha que galgar alguns degraus, né? Quando você chega nos Estados Unidos, você entra dentro de um caminhão de bombeiros, você vai para uma ocorrência, você vai para uma ocorrência com um galpão, alguma coisa pegando fogo, sabendo que tem produto químico. Ele já tem naquele computador dentro do bombeiro todos os produtos químicos que tem dentro daquele galpão. E quando ele chegar e se deparar com aquele cenário que ele vai olhar não só a cor da chama, mas a cor da fumaça e outras coisas daquele cenário, ele vai ter a magnitude com o computador que ele tem dentro do caminhão do que pode ter dentro daquela empresa. O que acontece no Brasil diferente dos Estados Unidos? No Brasil existe muita empresa clandestina. E essas empresas clandestinas de produto, quando vêm a pegar fogo, é uma incógnita realmente. É uma incógnita tanto para o bombeiro como... Exemplo, vamos falar de São Paulo, a CETESB, né? Então a CETESB tem um papel fundamental de comunicação com o corpo de bombeiro. Qualquer emergência química que existe no estado, o bombeiro liga para a CETESB, tem uma interface, a CETESB tem uma equipe de especialista, talvez a melhor do Brasil, nessa parte de resposta à emergência química. Então eles se conversam, se falam. O grande problema é quando você tem uma área clandestina, e nessa área clandestina realmente você vai ter que chegar lá, você vai ver uma coloração de fumaça diferente, uma coloração de incêndio, de chama diferente, e você vai ter que atuar mais ou menos do que a gente sabe de livros, né, de estudos de laboratório, o que são aquelas cores referentes a quais produtos. Basicamente, agora, né, se a gente for listar, o que falta na formação brasileira se a gente comparar com a norte-americana? Porque uma das coisas que você citou agora foi justamente isso, né? Que lá já é evoluída até nesse cenário. Aqui a gente acaba trabalhando com incógnitas. O que mais que você vê que tem, que ainda falta o Brasil olhar? A diferença do Brasil, principalmente para os Estados Unidos, ela é notória e todo mundo busca esse conhecimento, né? Que o bombeiro americano ele tem as unidades especiais de hazmat. Então, essas unidades especiais de hazmat são pessoas altamente formadas, né? Então, eles fazem treinamentos, 2, 3 treinamentos anuais em campos de treinamento robustos, que eles podem mexer com químico vivo, que eles podem fazer realmente treinamento muito próximo da realidade. Testes verdadeiros, né? Em escala real. E no Brasil a gente não tem isso, né? Então, quando a gente vai para dentro da Escola de Bombeiros Salvadores de São Paulo, que é a referência nacional, você tem ali o curso de produtos perigosos, onde o bombeiro ele aprende a vestir uma nível A, uma nível B, uma nível C, que são roupas de proteção química. Ele aprende a visualizar um cenário de um acidente, mas ele não manipula esse acidente, né? E aí você tem um outro lado que os campos de treinamento hoje no Brasil, privados, eles não têm os cenários necessários para poder fazer esses treinamentos de qualidade. Então a gente tem essa discrepância realmente de dois lados. Hoje o mercado norte-americano é um mercado que na área, por exemplo, privada, é um mercado que possui 50 empresas de atendimento a acidentes. Hoje, quando a gente fala de Brasil, até então, até pouco tempo atrás, existia uma única empresa que dominava 99% no mercado. Agora estão surgindo empresas e opções que realmente podem acrescentar realmente no mercado uma segunda opção muito boa, inclusive para poder fazer essa interface com os bombeiros. Então isso é muito importante que aconteça, que surja, né? Que melhore esse sistema. E como que... Aqui, você trabalha há 32 anos na área, então eu imagino que você já tenha visto diversos cenários diferentes, né, em relação a isso. Qual foi, assim, o caso mais emblemático ou o incêndio ou, né, o chamado que mais te causou algum tipo de espanto ou, meu Deus, eu preciso realmente focar nessa área, eu preciso realmente estudar mais sobre isso, o Brasil precisa avançar mais nessa área? Renata, eu posso te garantir que uma das premissas minhas como profissional é que eu nunca vou saber tudo. E todo ano eu busco saber mais, né? Eu nunca paro, eu estou sempre estudando, cada semana eu estou lendo uma coisa diferente. Cada acidente que acontece, eu tento fazer uma autoanálise desse acidente,
Mas falando do ponto inicial que você falou, eu acho que é emblemático, eu não quero dar spoiler para outros colegas que vão vir falar disso, mas foi a Lemoa, né? A Lemoa, eu trabalhei a Lemoa durante 12 dias, e a Lemoa, para quando a gente traz essa parte de hazmat, tirando a parte do incêndio, a gente tinha acrilato de butila, que era um produto químico altamente tóxico, muito perto dos tanques que estavam pegando fogo. Então nós tivemos que fazer um trabalho na época, junto com a Defesa Civil Estadual, junto com o Exército, junto com os bombeiros, que foi justamente o seguinte: se esse fogo chega até esses tanques e eu tenho um fogo nesse tanque, o que eu tenho que evacuar? Eu tenho que evacuar quase a cidade de Cubatão inteira. Porque eu tinha muito produto químico ali estocado, uma quantidade razoável, e a pluma de contaminação que nos dava pelos softwares, pelo próprio Aloha, ele mostrava que eu ia pegar uma grande parte da cidade de Cubatão, que estava na direção ali, soprando o vento sempre da praia para a serra, então ele estava na direção exata daqueles tanques, né? Então foi feito um trabalho químico muito bem feito pela empresa na época lá. Eles fizeram um raqueteamento que a gente chama de fechamento dos tanques e transbordo desse produto, ou seja, tirar esse produto de forma rápida, e, enquanto isso, a frente maior de trabalho estava justamente para não deixar que esse incêndio chegasse. Esse é o incêndio e o acidente talvez mais emblemático na vida de todo profissional que pôde participar de perto, pôde estar lá dentro. Eu tive o privilégio de ser, junto com o Rubens Pérez, um outro profissional dessa área também de emergência química, um dos primeiros a chegar e estar se envolvendo com os bombeiros militares. Foi um grande aprendizado, porque ali, pela primeira vez, a gente trabalhou civis e militares no mesmo nível, né? Então, isso é muito importante. Ali a gente viu o quanto que a gente tem que amadurecer nessa área, e ali foi um divisor de águas. Hoje a gente tem várias discussões em várias frentes de trabalho, né? Eu vejo colegas nossos, a Débora, por exemplo, fazendo uma discussão muito boa à frente das baterias de lítio, junto com o Bombeiro de São Paulo, levantando cases, levantando estudos, porque o que a gente mais vê hoje é gente querendo vender produto. E, como você falou, a gente tem que ser técnico. Toda vez que eu entro numa discussão, eu entro com o meu CPF, eu nunca entro com o CNPJ que eu participo. Exato. E você comentou desse incêndio que teve as distâncias e etc. Essas distâncias de um tanque para o outro, para garantir, né, que a gente tenha de fato essa distância segura. O bombeiro, ele dá algumas distâncias de acordo com alguns líquidos para nós. Mas existe mais alguma outra norma que nós precisamos nos atentar para conseguir distanciar esses produtos perigosos? Quando a gente olha para as normas internacionais, principalmente para a NFPA, você vai ver que ela tem também aí uma lacuna gigantesca com a norma brasileira, né? Então, os tanques de Alemoa é um exemplo prático que eles estavam muito próximo. Então, é fato, pela radiação, um tanque passaria para outro, e eles foram reconstruídos muito próximo, né? E aí eu não posso te falar se a norma está errada ou não, por não ser um especialista dessa área em particular, não ser um engenheiro de incêndio, mas sou a pessoa final que responde a emergência. Então, a pessoa final que responde a emergência, ela olha para aquilo e fala, realmente, o distanciamento desses tanques, quando a gente olha para um cenário como Estados Unidos, vai para uma região ali de Galveston, que é uma das maiores áreas de tancagem de produtos químicos, você vê um espaçamento de tanques enorme, diques de contenção que aguentam com um tanque daquele, e mesmo assim, quando tem os cenários de incêndio, nos Estados Unidos, eles são catastróficos. Pegam fogo, vários maracanãs grandes, né? Mas quando pega fogo na parte química, você vê que ela é muito separada do maracanã. Você não tem um líquido inflamável queimando junto com o produto químico. Você tem diferentes situações, né? Aqui não. Aqui a gente tem um parque tudo junto. A gente tem um parque ali em Alemoa que, se você pegar todas as empresas que estão ali na Baixada, você tem vários produtos químicos, vários líquidos inflamáveis, um vizinho do outro e um muito perto do outro. E considerando isso, quais foram os erros mais gritantes que você já encontrou nessa área de emergência, olhando para produtos químicos, que envolvam a prevenção contra incêndio? Eu acho que principalmente no que diz respeito a o jeitinho brasileiro, né? Ele faz a engenharia de incêndio ela é feita de uma maneira correta, é colocado num galpão toda aquela engenharia de incêndio, e muitas vezes o dono daquele galpão, o dono daquela empresa, ele não levou em consideração naquele projeto de incêndio que ele vai ter alguns produtos químicos ali dentro, que são produtos que precisam ser isolados.
E esses produtos que precisam ser isolados, eu acho que na grande maioria das vezes que eu fui fazer, principalmente vistoria de seguro pós-acidente, você via que o local do produto químico perigoso era sempre uma gambiarrinha, um puxadinho, né? E não estava adequado para o sistema de incêndio que ali tinha principal. Então, eu vejo que essa mudança que as empresas fazem com o tempo, elas não são acompanhadas. Então, ele tem ali um AVCB inicial, depois ele tem uma renovação do AVCB, ele não tem muitas vezes vistoria. Eu, como cidadão, penso que a área de incêndio precisa muito ter uma entidade que seja fiscalizadora dessa parte dos projetos. Né? Que isso não fique, por exemplo, para o bombeiro, que tem uma entidade... Só para a parte química. Não, para incêndio também. Então, você faz um AVCB, por exemplo, você tem uma entidade que todo ano vai visitar e vai manter um selo que aquela empresa está realmente no padrão do projeto que você fez. Ela não mudou nada daquele projeto que você fez, ela não fez nenhum puxadinho. Porque hoje você faz seu projeto inicial, a empresa começa a dar o start, e depois que ela dá o start, ela ganhou corpo, alguma coisa, ela começa a fazer o puxadinho e ela esquece do projetista, esquece do engenheiro, esquece que ela tem que aumentar a bomba, que ela tem que aumentar a área de capacidade dela de conter um vazamento, né, de estancar um vazamento. Então eu vejo que isso é uma coisa importante para o país, esse crescimento, e ter alguém que controle isso, né, que fiscalize isso realmente. Perfeito. E falando na área de incêndio, Galante, quais são as formas que nós, como projetistas, podemos evitar ou prevenir, retardar, evitar o alastramento de incêndios quando a gente está falando de produtos químicos? Os produtos químicos hoje, se eles forem respeitados dentro de porta, corta-chama, dentro de isolamento, né? Hoje você tem paredes especiais que realmente não deixam propagar incêndio. Eu vi agora recentemente numa montadora que eu fui, eles montaram um quartinho para bateria de lítio, e foi uma coisa interessante, porque o projeto ali, eles levaram em consideração justamente duas partes, que é a parte da bateria de lítio, que é a principal, vamos pôr assim, o principal problema dela, que é o químico, ou seja, ela é uma reação química, e o problema secundário, que é o incêndio que vem depois. Então, o problema secundário, que é o incêndio que vem depois, está falando do incêndio realmente de 1.400, 1.600 graus, né? Só que a parte química, se ela não for muito bem canalizada para algum local, que ela passe por um filtro, que ela tenha ali uma canalização daquilo, se ela se espalhar dentro de uma fábrica, vai ser uma catástrofe. Então, penso eu que os engenheiros, projetistas, tudo isso, quando eles conversam hoje com as empresas, com os donos da empresa, eles têm sempre que envolver também um profissional da área química, que entenda dos produtos químicos, né? Isso seria o melhor do mundo. Hoje não é uma realidade. Hoje a realidade do incêndio eu tenho aqui uma carga de incêndio, faz o projeto para mim, entrega o projeto para mim, né? E me devolve que eu vou aprovar. Mas o produto químico, nesse momento, não é levado em consideração. É levado em consideração talvez no RASOP, né? No começo do empreendimento, mas nessa hora não é levado em consideração. Quando você traz o tema da bateria de lítio, você está se referindo também àquelas baterias, mesmo que pequenininha, que são, por exemplo, para empilhadeira, carregadoras e etc. Hoje você pegar, por exemplo, os grandes centros de distribuição, né, as grandes empresas que distribuem as compras online, aí não posso fazer merchan, né? Mas se essas empresas hoje, elas estão se preparando, tem empresas hoje se preparando a ter uma área reservada, por exemplo, para colocar computador, telefone celular, tudo isso, para quê? Para se tiver um incêndio ali, lembrando que, muito importante essa fala, porque muita gente confunde, e eu vejo muito, eu sou fã da internet, apesar de eu não ser o que parece naquele Instagram, porque aquele Instagram é tudo culpa do meu filho, tá? Ele é formado em marketing, ele fez aquilo, e eu de vez em quando dou uns pitacos lá e tenho os seguidores lá, mas eu não sou um cara tão high-tech assim. Mas eu vejo muito, acompanho muito a mídia social, e a mídia social, ela confunde, muitas vezes, uma bateria de lítio num telefone celular com uma de carro, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então essas empresas que nós estamos falando, que hoje tomam cuidado para ter essas baterias de telefone celular, de computadores, que é o que eles entregam dentro de uma área isolada, dentro de uma sala especializada, onde ele tem, inclusive, sistemas de alarme integrado,
que ele já fecha a ventilação, ou que ele canaliza essa ventilação para um local certo, que ele vai entrar com uma dosagem de água da maneira correta. Você parte aí, você falou da empilhadeira, você já parte para um outro universo, que é o universo da empilhadeira, por exemplo. A empilhadeira elétrica hoje, as que eu tive a oportunidade de conhecer, e tive a oportunidade de conhecer 2 fábricas, eu fiz 2 trabalhos para 2 grandes fábricas do Brasil, ela tem uma empilhadeira e ela tem uma bateria que ela não troca. Né? Então ela usa o dia inteiro aquela empilhadeira, tá com a bateria nela. Então, assim, aquela empilhadeira, quando ela vai para o seu destino, a sua duração final ali do seu dia de trabalho, ela vai para aquela área de carga. Aquela área de carga está sendo projetada pensando que ali você pode ter uma fuga, né, química, e você pode ter uma reação, porque quando você vê os acidentes, você analisa os relatórios de acidente, 90% dos acidentes são de carro carregando ou de equipamento carregando, não é do equipamento parado sem nada, né? Então essas áreas deveriam voltar para um engenheiro de incêndio, olha, que projeto que eu posso fazer aqui, como isso seria interessante. E ainda também é um produto, é um assunto hoje muito a ser explorado, a ser estudado, né? A NFPA vai ter um painel muito interessante agora em junho, que a gente está indo lá para Las Vegas na feira da NFPA, que vai ser só sobre bateria de lítio. Eu acho que ali a gente vai ter uma oportunidade de conhecer muita coisa que eles estão estudando. E aqui também, em São Paulo, tem hoje uma comissão muito forte, aí, junto com o Bombeiro, com o SCI da Débora. Eu acho que o pessoal está estudando e está achando o melhor caminho para isso daí. Eu acredito que seja bem importante essa divisão de baterias de lítio, porque muitas vezes a pessoa fala, não, mas é que aqui não tem, eu não tenho carro elétrico, ponto. Ela esquece que a bateria de lítio está em todos os outros componentes que tem dentro da edificação dela. Então, acho que é bem importante deixar isso claro, que sim, a gente tem, elas precisam ser olhadas com um olhar diferenciado, né? Esse tempo a gente chegou num cliente e no meio do depósito, assim, dele, tava umas 10 baterias, assim, carregando. A gente falou, mas que isso? Não, é só a bateria da empilhadeira, tá tudo bem. A gente, meu Deus, justamente, eu posso ter uma fuga térmica, eu posso ter uma sobrecarga. Tem diversas coisas que precisam ser analisadas para que a gente consiga garantir, de fato, a segurança daquele local, né? E as pessoas precisam entender, talvez, também, que o projeto de incêndio, ele não vai até onde alcança o hidrante, até onde alcança um sprinter, ou até onde alcança um produto, seja ele qual for, né? Eu tenho lá uma área de TI, eu vou colocar um produto específico naquela área de TI que não danifique aqueles computadores, né? Então, ele vai abafar, vai fazer o trabalho dele lá. Depois desse trabalho feito, você tem um rescaldo. Eu percebo que sempre nesse rescaldo, as pessoas se preparam muito pouco do que diz respeito à parte química. Então, teve um caso em Porto Alegre, de um data center muito grande que pegou fogo, que o sistema que lá tinha instalado, né, entrou em atividade muito rápido, mas uma boa parte do sistema, uma boa parte dos racks tinham pegado fogo. Foi meio que teve ali um princípio de explosão, não sei o que aconteceu, mas pegaram fogo 4 racks, e logo depois que eles tiveram acesso à sala, as 2 primeiras pessoas que entraram, que foram 2 bombeiros, eles apagaram. E por que eles apagaram? Porque justamente aquela queima de fio, de um monte de coisa que tinha ali naqueles racks, naquele data center, tinha com certeza muito material que era material químico, que virou material químico, e a princípio não sabiam o que era. Nós chegamos, foi a coisa mais fácil do mundo. Nós olhamos, a primeira coisa foi pro teto. A sala inteira era revestida com isopor isopor não, aquele negocinho de ovo, né? Aquelas caixinhas de ovo. Então aquele produto queimado, e estava todo queimado, ali, como a Boate Kiss foi também, né? Gera ali um produto químico que realmente a pessoa vai adentrar aquele local e vai ter uma surpresa não muito agradável ali, né? Exato. E quando a gente fala de novo, olhando para esse cenário de produtos perigosos e prevenção de incêndio, quais são as melhores formas que a gente tem de fazer o combate? É por espuma, nos casos que pode ter água é por água, o melhor de tudo é compartimentar. O que você sugere? Tudo vai depender da análise do produto, né, Renato? Então, assim, o produto que eu posso usar água, usar água. E aí uma coisa interessante, o produto que eu posso usar água, eu tenho que ver o quanto de água que eu posso usar.
Então tem produto hoje químico que ele não permite que você use muita água. Ele pede que você use pouca água para que você não propague mais as chamas. Então, é uma análise daquele produto que você tem que fazer, né? Isso eu acho que é o principal. E aí, quando você vai para produtos que não podem usar água, eles também não podem usar espuma. Porque você não tem como usar o LGE sem água, né? Então, você tem o LGE, você tem ainda mais a condição do LGE ter flúor, então você tem mais um reagente químico ali na cadeia química, então você tem que também fazer essa análise do LGE, e você tem os outros produtos de mercado, né? Que são produtos inertes, produtos que se colocam como resfriadores, você tem que classificam na 18A, na NFPA 18A, você tem que realmente fazer uma análise daquela área. A área do produto químico, ela sempre tem que ser segregada. Então, um exemplo que eu vou te dar é que muita gente não leva em consideração. Você vai numa empresa, você pode reparar que você tem lá uma salinha, e naquela salinha você tem lá os cilindros de oxigênio, você tem o cilindro de nitrogênio, você tem o cilindro de GLP, que vai usar na cozinha, você tem tinta, você tem ácido sulfúrico, você tem soda cáustica, tudo na mesma salinha. E muitas vezes eles não estão separados por grade, por uma separação lógica e principalmente de reação. Então, se essa soda vazar dentro desse box, ele atinge o box do lado, que tem um produto que vai reagir com ele, vai causar um negócio maior aqui dentro. Esse estudo da área química, ele é muito importante. Lembrando que um dos maiores acidentes rodoviários da parte química, que foi na Dutra, eu não lembro o ano agora, foi com uma carreta de oxigênio. Essa carreta de oxigênio saiu da estrada, na paralela da estrada, a carreta estava de pé, o fabricante chegou lá, esvaziou essa carreta, chamaram os guindastes, colocaram toda uma estrutura em cima da pista para poder destombar essa carreta, e essa carreta não levaram em consideração uma coisa simples que tinha escrito na FISPIC, que o oxigênio reage com graxa, reage com material orgânico, e era tudo que você tinha naquele ambiente. O que aconteceu com essa carreta? Explodiu, né? Houve vários feridos, eu não lembro se houve mortos na época, tem um tempinho que foi isso, que foi em 2007, se eu não me engano, se não me falha o backup da memória, mas foi uma ignorância realmente ali sobre o produto. Para que esvaziar aquela carreta naquele ambiente que tinha logo ali embaixo uma plantação, né? Se eu tinha ali material orgânico, e se na FISP está falando que aquele oxigênio reage com material orgânico, né? O oxigênio em solda, que o pessoal usa muito em oficina, ele está toda hora com graxa. Se ele pegar na graxa, ele vai ter uma explosão. Quantas pessoas sabem disso? É sempre a ignorância da informação que talvez não leve muito à frente esse assunto. Você comentou que esse caso talvez aconteceu em 2007. É isso? Eu acho que foi mais ou menos por aí. Nós estamos em 2025. Então, bastante tempo de diferente. Você acredita que hoje o mercado, a população, ela já acordou para esse tema? Ela já dá uma visibilidade diferente ou ainda estamos igual? Quando você falou duas coisas muito importantes, né? Mercado e população. O mercado, eu vejo que ele está amadurecendo, né? Então, quando você vai hoje para as empresas, você percebe uma preocupação maior das empresas, principalmente porque alguns acidentes que ocorreram nesses últimos anos, as pessoas responsáveis acabaram, de alguma maneira, ou sendo presas ou sendo processadas. Então, isso faz com que o profissional se torne um pouco mais prudente no que ele faz. Agora, a outra parte são pessoas. As pessoas hoje, infelizmente, elas não têm informações, né? Então, eu vou te dar um exemplo muito simples. Você, Renata, dirigindo de São Paulo para o Paraná. Você viu uma carreta num acidente que você presenciou e essa carreta está pegando fogo. Ou você viu que é uma carreta de produto químico, né? E que ela está tombada na estrada. Tem uma regra, que é uma regra básica, que é até uma brincadeira, digo eu com meus filhos, que é a regra do dedão. Se eu olhar para o meu dedão assim e eu tampar aquela carreta inteira atrás do meu dedão, eu estou numa área segura. Eu estou numa área que aquela carreta, se ela explodir
ou se ela vazar aquele produto e eu tiver, por exemplo, contra o vento, ela não vai chegar em mim, ela não vai ter um problema com a minha família. Quantas pessoas sabem disso? Muito pouco, né? Então, é uma regra que foi, como que eu posso dizer assim, exaustivamente contestada e realmente verificada que tem isso, né? Que realmente essa distância é uma distância mais do que segura, porque é o dobro do que pediria qualquer manual. E você tem a falta de informação hoje nas escolas, para as próprias crianças, né? E quando a gente fala de produto químico, a gente não pode esquecer, falando só de indústria, de distribuição, mas a gente não pode esquecer que grande parte dos acidentes químicos estão nas casas, né? As crianças pegando material de limpeza e muitas vezes engolindo, tomando um material aberto, um material exposto. E por quê? Porque realmente falta informação na escola, falta informação para a mãe. Então, é um tema que tem que evoluir muito ainda, mas muito mesmo no Brasil. Temos uma longa jornada pela frente. Muito, muito. Uma coisa, Galante, você explicou que em alguns casos a água não vai ser recomendada para determinados produtos, né? E nesse caso nem a espuma também, porque ela também tem água, nem o sprinkler, enfim, nenhum sistema que tenha água. Como que é feita essa informação, essa orientação para o corpo de bombeiros? Porque nas normas, né, a maioria das suas vezes, elas não separa, ela não sabe exatamente qual é o produto. Então, você vai precisar argumentar, né, que esse produto não reage com água. Aliás, ele reage com água e não pode ter. Existe já algum caminho assertivo para fazer isso? Alguma explicação, reunião, comissão técnica? Teve já comissões técnicas na BNT, no CB24, que a gente conversou bastante sobre isso. Não sei como elas foram para frente. Eu parei um pouco de participar da BNT, tive algumas divergências de sempre achar que estava muito pro lado comercial. Eu eliminei isso da minha vida em algum momento. Mas hoje, na verdade, os bombeiros eles têm buscado informações de maneira própria, né? Treinamentos de maneira própria. Vários bombeiros têm ido para o exterior buscando informações. Eles têm hoje um respaldo muito grande nos órgãos ambientais. Então, quando ele tem um produto químico, eu vou dar um exemplo também prático, que foi em Santos, num terminal de container que pegou fogo há uns anos atrás, e esse terminal de container pegou fogo e realmente ali a coloração da fumaça estava parecendo um arco-íris, de muita cor que tinha na fumaça, e as chamas eram chamas totalmente diferentes. Como você falou, não dá para apagar. Qual foi a ação de um conjunto que o bombeiro pediu ajuda para uma equipe de especialistas? Na época até participei desse bate-papo. E qual foi a orientação? O que nós achamos como solução? A segregação. Nós tiramos os containers que estavam próximos daqueles que estavam pegando fogo, conseguimos segregar todos aqueles containers e por não saber o que tinha dentro do container que estava pegando fogo, controlamos a área ao redor e deixamos aquele container acabar de pegar fogo sozinho. Então, muitas vezes você vai ter que tomar a decisão que é melhor pegar fogo do que você jogar água. Sim, perfeito. Perfeito. E quando a gente fala de ambiente aberto e fechado, tem reações e estilos de proteções diferentes para cada produto, né? Quais são os principais cuidados e diferenças que nós temos entre emergências ou produtos que estão armazenados de forma em lugar confinados, né? E em lugar que são abertos, expostos ao tempo? Sempre exposto ao tempo e aberto é o melhor dos mundos, né? Ou seja, você vai propagar isso sempre para uma área muito maior, um espaço confinado, uma sala, ele vai sempre concentrar todo produto químico, a grande maioria dos produtos químicos, eles têm uma conta que são o ppm, parte por milhão. Então essa parte por milhão, essa concentração química do produto, se ele está num local fechado, num espaço confinado, você tem ele sempre ali aglomerando, sempre acumulativo, né? E no espaço aberto não, você tem ele se propagando. Então, no espaço aberto, você vai rodar uma pluma de contaminação para saber onde que ele está indo. Você tem o vento, que é maravilhoso, que é sempre o melhor amigo nosso do respondedor de emergência. Então, a gente tem que manter sempre o vento levando esse produto para longe, né? E dentro de uma sala você não tem. Então, dentro de uma sala vazou. Você vai ter que dar um tempo, esperar, fazer um trabalho ou de ventilação forçada, passando por um filtro, ou até mesmo com água, dependendo do produto que vazou lá dentro, e depois ele ter queimado para você baixar aquela poeira, sempre com muita proteção. Então, quando a gente fala isso, Renata, você hoje tem vários produtos químicos dentro de uma sala. E o bombeiro hoje, muitas vezes,
em vários corpos de bombeiros não possuem roupa nível A. E a roupa nível A é necessária. Por quê? Porque ele não sabe o que tem lá dentro. Então ele não tem como se equipar com uma roupa nível B para entrar num local que ele não tem ciência. Não sabe. E ele não tem hoje o básico. O que é? O EPI. Ele não tem o básico, que é um detector de gases, para saber que gás está naquele ambiente. Então, no ambiente fechado, você tem que ter todos os equipamentos que te dão essa segurança. E a gente está falando, hoje em 2025, que existem vários equipamentos. Hoje a gente tem drone especializado, hoje a gente tem equipamento de detector de gás já acoplado a drones. Então você tem como entrar com um drone hoje num cenário emergencial, num cenário químico, e saber qual produto que está ali, qual parte do produto que está ali por milhão. Então essa evolução da tecnologia também ajuda muito a gente, né? Nesse combate aí do que temos hoje de emergência. E considerando isso, Galante, o que toda empresa que tem produtos perigosos, vamos supor que tem aqui um gestor assistindo e falando, meu Deus, minha empresa tem produtos perigosos. Por onde que ele começa? O que ele deveria olhar para já começar a implementar hoje? Você falou de EPI, de detector. Qual seria ali o primeiro passo para essa pessoa? Eu acho que o primeiro passo é ele procurar uma empresa que entenda sobre isso, né? Então, do mesmo jeito que ele procura um arquiteto e um engenheiro para poder dar tranquilidade para ele na parte do incêndio, ele tem que procurar uma empresa que entenda de produto químico, para que a empresa vá lá e faça uma consultoria simples para ele, para falar, ó, tá aqui, é isso que você precisa. Não tem uma receita de bolo pronta. Essa análise é sempre muito importante. E que as empresas também sejam muito honestas, né? Porque muitas vezes elas vão colocar ali aquilo que ela está te passando e vai colocar uma outra coisa que ela não vai, de repente, tirar uma nota, e ela tem que lembrar que nessa hora não é a nota fiscal que vale, sim o que pode acontecer com aqueles produtos. Então, procurar uma empresa especializada na área de gerenciamento de risco, na área de atendimento, emergência, que vai saber realmente o que aquilo vai acontecer, eu acho que é um diferencial hoje para qualquer empresário, porque todas as emergências que aconteceram até hoje, os prejuízos foram astronômicos. Para a gente encaminhar para o final, me diz qual mensagem que você gostaria de deixar para o público aqui do Prevcast. Primeiro, parabenizar esse programa, esse espaço, né, que existe e é fantástico, né? Acho que depois da pandemia se criou vários espaços onde puderam dividir cada vez mais as opiniões e prestar muita atenção ao mercado hoje, Renata. Uma coisa que me preocupa muito são os especialistas de rede social, né? Então, o mercado hoje, as pessoas que estudaram, que buscaram realmente o que deve ser feito da maneira correta, muitas vezes elas são deixadas de lado porque você tem um cara que tem muito like na internet e esse cara passa a ser o ponto focal. Então, buscar saber, principalmente, currículos profissionais, buscar saber a realidade desses profissionais, a verdade desses profissionais, né? Tem muito certificado rolando no mercado aí também que é falso, né? Então, eu queria deixar essa mensagem realmente para as pessoas, para os empresários, para quem busca o estudo, para buscar, inclusive, no próprio estudo que as pessoas buscam, quem é o instrutor que está do outro lado. Perfeito, né? Não comprem qualquer coisa, porque só assim a gente vai melhorar o mercado. Eu acho que a gente precisa entrar numa vertente de menos like, mais vida real, né? Por mais que Prevcast, né, nossas ações muitas sejam da forma online, mas eu sempre falo, tem coisas que não tem como você ensinar num curso online, tem coisas que não tem como você ensinar numa live de Instagram. Então, é realmente procurar profissionais que saibam o que estão fazendo, procurar profissionais que tenham um currículo extenso, um reconhecimento, né, uma autoridade no assunto. Até pra gente convidar o pessoal que vem aqui mesmo no Prevcast, Cláudio, a gente faz uma super análise, porque a gente fala, poxa, são tantas pessoas que param para assistir o Prevcast, como que nós vamos correr o risco de levar uma pessoa que não tem embasamento de verdade ou que fala, são recorte de informações que pegou em vários lugares e não realmente que se especializou naquilo. Então, eu acredito que sua mensagem ela encaixa muito com o que a gente defende aqui dentro do Prevcast. Obrigada por compartilhar. Obrigado a vocês. Estou à disposição para qualquer pergunta que vier aí depois dos internautas, né? Sim. De eu poder estar ajudando vocês aí. É um privilégio e quero te fazer um convite em primeira mão. Olha só, Nós vamos fazer
um podcast também voltado para essa área de emergência Legal. química em breve. E aí eu quero você lá como convidada para poder certeza. também falar dessa integração que acho que a gente precisa começar a amadurecer. Precisa começar em nós, né? Então, Precisa. hoje eu já tenho discutido muito com vários profissionais e vai ser um prazer cada mais profissional que chegar a querer discutir isso para a gente poder crescer nesse mercado. Mas com certeza irei, porque temas que para nós como projetista, Cláudio, eles são extremamente desafiadores. Justamente porque nós precisamos entender a parte do bombeiro. Dificilmente o cliente quer ir atrás, né, de um especialista dessa parte de químicos. Então, nós também temos que encontrar maneiras de entender mais sobre aquilo, desvendar os mistérios que aquele produto pode causar. E aí, a gente precisa, eu sempre falo, precisa ter grandes parceiros que você possa pedir socorro nesses momentos, né? Então, você sabe, né? Você acompanha. Eu sou amante de qualquer iniciativa que seja voltada à educação. Então, acho incrível a ideia de um podcast especializado nisso. Vai ser muito interessante e muito necessário para a comunidade, tanto da Preview World quanto as demais redes e comunidades que possuem por aí de prevenção contra incêndio, de risco químico, né? Até empresas que querem melhorar de fato a sua operação. Parabéns pela iniciativa. Tamo junto. Cláudio, onde que as pessoas podem te encontrar? LinkedIn, Instagram? Eu tenho meu LinkedIn, Cláudio Galante, né? Que é o meu nome mesmo. O Instagram. Vou marcar aqui embaixo. O Instagram, meu filho fez um Instagram lá, mudou esses dias o nome, @emergências industriais. Legal. Ele colocou lá um nome para trabalhar um pouco mais essa parte das emergências. Ele sempre acha as coisas na internet e fala, pai, e isso? O que falaria disso? O que é isso? O que é aquilo? Eu explico e ele faz o papel dele, já que eu gastei para ele se tornar uma pessoa formada em marketing, ele faz o papel dele. Não sei se bem feito ou não, mas faz. Eu vou até dar uma olhada, anotei aqui, ó. Uma das anotações foi dar uma olhada nesse Instagram. Cláudio, muito obrigada mais uma vez. Galera do Prevcast, obrigada para quem acompanhou. Não esquece de seguir, compartilhar. A gente vai deixar aqui embaixo as informações do Cláudio para vocês entrarem em contato. Tenho certeza que ele vai fazer questão de responder dúvidas, sugestões, insights, questionamentos que vocês tenham. Cláudio, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo Prevcast. Até o próximo.